Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite. Luz e paz para vocês na Pílula Noturna, dia 1º de maio, feriado, no meio da semana, né? Espero que você esteja aproveitando bem aí o seu feriado. Você já sabe, Pílula Noturna, bate-bola do bem. Você pode e deve participar com a gente. Entra lá, pessoal, Instituto Namastê. .com.br. Aliás, além de mandar sua dúvida, né, para a Pílula Noturna, você ainda pode se inscrever se você for da cidade de São Paulo ou de Belo Horizonte nas nossas palestras beneficentes, né, para a gente poder ajudar instituições de caridade e a gente vai estar junto falando sobre como superar conflitos familiares, conflitos em todos os tipos de relacionamento. Então dá uma olhadinha nesses links lá no Namastê, tem o banner, você também pode se inscrever por aqui, vai ser muito bom, tá certo? E aí, me conta, além de tudo isso, já baixou o aplicativo? IRM Oficial, agora com pílulas em italiano, gente, também no aplicativo, né? Além de português, espanhol, inglês, também italiano. Tudo prontinho aí na palma da sua mão, gratuito para você. Hoje, meus amigos, eu queria responder a pergunta da nossa Dolores Gouveia. Dolores, ela é ouvinte assídua, né, das Pílulas do Evangelho, fala que adora as pílulas noturnas e ela nos pergunta, Ricardo, qual é a visão no mundo espiritual, sua opinião sobre extraterrestres, vida fora da Terra? Cada vez mais tenho e ouvido falar sobre a data limite, sobre extraterrestres, li uma matéria sobre oficiais de alguns exércitos de países que tinham contato direto com esses casos, né, não identificados, enfim, ela queria saber qual é a nossa visão, a visão espiritual disso. Gente, é muito lógico quando a gente olha para o mundo que achar que Deus criou um universo infinito como o nosso, com diversos outros universos paralelos, não é, com bilhões e bilhões de estrelas, seria um absurdo, até intelectual, né? Um absurdo achar que só tem vida na Terra. É óbvio que não. É claro que existem vida em outros planetas, vida de maneira diferente das que há na Terra. Mas que existe vida em outros planetas, isso é um fator inquestionável, né? Na realidade, os terrenos buscam vida em outros planetas baseado na vida na Terra. Então, muita gente acha que para ter vida em qualquer outro planeta, você tem que ter um corpo físico como o nosso, ou ter hidrogênio, oxigênio e carbono, que seriam os elementos básicos para a Terra ter vida. Então, é lógico que cada planeta, de acordo com a sua seara evolutiva e de acordo com os desígnios de Deus, tem uma vida correspondente que lhe diz respeito. Então, a presença de extraterrestres no universo, para mim, é uma questão lógica, né? Então, é uma questão que não tem nem que ter dúvida. É o universo perfeito, inteligente como é, com essa quantidade gigantesca de planetas, de estrelas, na casa dos trilhões, quando a gente multiplica, isso que se tem ideia, fora o que ainda não se tem ideia. É óbvio que seria um absurdo achar que só tem vida na Terra. Mas aí, daí, né, a fazer análise do porquê que eles não se comunicam conosco, ou quando irão se comunicar conosco, se isso acontece, aí já é um caso mais complicado. Gente, tudo acontece a seu tempo. Veja bem, um pai, por mais que ele conheça informações importantes, ele quando vê uma criança, ele conversa com a criança na linguagem da criança. Concorda? Você que é pai e mãe, lida com crianças, avô, avó, tio, tia, você sabe disso. Você não vai falar com uma criança na linguagem que você conversa com um adulto. Então vamos entender que nós temos diversas formas de vida, né, nos mundos existentes. E é lógico que formas de vida superiores, formas de vidas mais inteligentes do que as nossas, nos observam e só vão se manifestar de uma maneira ostensiva quando isso for muito mais oportuno. Se a gente for analisar, a nossa humanidade é extremamente infantil. Gente, nós estamos falando de um planeta, o nosso planeta, o seu planeta e o meu, em que as pessoas ainda se matam porque pensam de maneira diferente. Entende quanto infantil é isso? A gente está falando de um planeta que ainda investe trilhões de dólares no orçamento militar para criar bombas, para poder matar mais pessoas, enquanto outras pessoas, bilhões, literalmente falando, morrem de fome. Então a incongruência é muito grande. Nós somos crianças espirituais, né, mas muito crianças, engatinhando do ponto de vista do universo. É lógico que seres muito mais evoluídos do que nós nos observam nos dois planos da vida, na Terra e fora dela, mas também em outras partes materiais. Agora, quando que a bondade divina vai entender que é importante essa troca de maneira mais intensa, a forma que isso vai acontecer, só Deus sabe. Claro, cada um pode especular da maneira como deseja, né? Que isso vai acontecer agora, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, daqui a 10, 20, 30, 100 anos, 200, enfim. Existem várias
várias formas de comunicação que estão sendo tentadas, né, desde a década de 70, lá pela NASA e outras agências espaciais, com outras formas de vida. Existem registros, né, de que essas comunicações aconteçam de maneira mais contínua, embora não se compartilhe isso com o grande público, né? Mas a gente vê oficiais, militares, pessoas sérias, e não é de um país, de diversos países, trazendo a narrativa, né, da presença de OVNIs, o que mostra que elas acontecem, não tenha dúvida. Agora, quando isso vai se dar com o cidadão comum, comigo, com você, com outras pessoas, só Deus o sabe. Mas eu acho, gente, que mais importante do que tudo isso, né, como sempre, é a forma como você vive a sua vida, não é? É você se tornar um ser humano melhor a cada dia, sabe, Dolores? Cada um de nós se preocupar em cuidar do nosso planeta com mais responsabilidade, dos animais que a gente cuida tão mal ainda, passar a respeitá-los com intensidade, da nossa biosfera, da natureza e, lógico, tratar melhor, né, gente, uns aos outros, para que a gente não tenha que, infelizmente, conviver com tanta violência, né, no curto prazo. Que Deus nos ilumine e inspire para que nessa transição planetária a gente possa aprender a amar de maneira mais intensa, né? Para que quando esse contato com outros seres de outros planos ocorrer de maneira mais contínua, estejamos bem melhores, né? E mais preparados do que hoje. Tá bom? Gente, quer aprender mais sobre relacionamentos? Esse é um dos principais temas, né, que vocês mandam perguntas aqui. Por isso que eu escolhi, junto com a nossa equipe, esse tema, como lidar com conflitos, né? Relações humanas, a arte de lidar com pessoas difíceis. É uma palestra presencial que eu vou ministrar. São 3 palestras em Belo Horizonte e 2 em São Paulo. Na verdade, essas palestras são uma parte do nosso treinamento do Prosperidade Plena, né, que vocês estão acompanhando, que a gente está divulgando aqui, daqueles 3 dias transformadores que nós vamos ter. Essa parte que eu vou trabalhar com vocês, ela é do segundo dia, né, do Prosperidade Plena, que a gente trabalha muito a questão da energia na nossa vida, da motivação, dos relacionamentos. Então nós vamos fazer essa palestra de maneira voluntária e recebendo doações, alimentos não perecíveis ou fraldas, material de limpeza, para a gente encaminhar para as instituições de caridade. Então, na hora que você se inscrever para as datas das palestras, ou em Belo Horizonte ou em São Paulo, você vai ver no dia, né, o endereço, o local, e automaticamente o que você pode levar em termos de doação. Mas eu já agradeço antecipadamente por todas as pessoas que vão ser beneficiadas pelo seu carinho. Tá certo? Beijo grande no seu coração, muita luz e paz. Né, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, né? Quem sabe um dia chega também em outros planetas. A gente brinca, né? Tem tantos idiomas, né? Já já tá indo para fora da Terra também. Tá bom? E tô te esperando, hein? Prosperidade Plena, São Paulo e Belo Horizonte. 3 dias para mudar a sua vida. Mas mesmo que você não possa, vem para nossa palestra gratuita, beneficente, para a gente ajudar as instituições e falar de relações humanas. Já vai ser ótimo. Beijo grande no seu coração. Luz e paz e até breve. Até muito, gente. Muito breve.